que legal! Legal, né? Eu ia ficar de boné, porque meu cabelo tá muito rebelde hoje. Mas Ah, não vamos assim comente em mesmo, tá cabelo, tudo minha certo. irmã. Porque é uma luta. Eu botei esse negócio aqui. Eu disse, meu filho, fica aí, por favor, ajude hoje. Sabe como é que é, né? Pois é. Né? Aí a gente E se na vira. quarentena, isso, a gente vai ter que se virar. Não tem muita coisa para fazer, gente, ó. Pranchinha, amiga, e aí Exatamente. vê no Mas aí que dá. eu acho que tá certo desse jeito mesmo. Vai, mas tá legal, tá gata. Me conte! É E isso. aí, bonitos, beleza? Eu Beleza? queria tanto dizer isso. Pode falar, à Aí eu falei, vontade. ai, quero dizer. Me conte aí, eu queria, enquanto o pessoal vai chegando, me conta um pouquinho Sim. sobre como é que você virou professora de inglês? Como é que você foi parar na Oh internet? my gosh. Não, calma. Como é que eu virei professora ou como é que eu entrei na internet? As duas Não, primeiro, coisas. como é que você virou professora? Ah, tá, legal. Então, em curso de inglês existe muito essa cultura, né, de você espiar os alunos de destaque, convidar e tal. E como eu fiquei muito tempo em curso de inglês, quando eu tava me formando, fizeram esse convite pra mim, perguntaram se eu não queria trabalhar lá depois de um treinamento e tal. Aí eu falei assim, poxa, será? E nessa época eu tava muito dividida, porque eu queria muito ser dentista. Eu já tinha passado toda a minha adolescência, né, reafirmando que eu seria dentista. E aí minha mãe sempre falava, por que você não vira professora? Por que você não vira professora aí, mãe? Tá doida? Que negócio é esse? Dá aula? Tá doida? Né? E eu não queria. Só que aí eu fui para vestibular na época e chegando lá, você não vai acreditar. Tinha o coordenador, ele sentava com cada aluno e fazia um plano de estudos, né, para cada um. Uhum. Aí ele perguntou assim: tá bom, você vai fazer a prova para quê no final do ano? Assim, é a específica. Aí eu não sabia o que responder, porque eu fiquei muito dividida, de tanto minha mãe me influenciar, Uhum. fiquei dividida se eu iria fazer letras ou se eu iria fazer odonto. E aí eu virei pra ele e falei assim: vou fazer letras. Do nada, vou fazer letras. Aí ele virou pra mim e falou assim: não precisa nem estudar então, não precisa nem fazer um plano. Aí eu fiquei assim: Deus! nossa, eu não podia responder, né? Tem que respeitar as pessoas e tudo mais. A gente aprende, nós somos pessoas educadas. Aí eu fiquei assim, gente, prezou totalmente. Aí eu falei assim, não, vou fazer. Aí na semana seguinte, voltei lá e falei assim, vou fazer o dom. Porque aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Uhum. Ele me influenciou com aquilo. E aí eu passei o ano inteiro estudando para odonto. No final do ano, eu falei assim, não adianta, eu quero letras. E aí passei o ano inteiro estudando específica de química e biologia, o que eu sempre fui péssima, diga-se de passagem. Hum. E aí, depois eu definitivamente decidi que eu iria fazer letras português e inglês. Mas nessa altura do campeonato, eu já tinha sido convidada para trabalhar no curso que eu tinha me formado, depois do treinamento e tal. Então eu pude experimentar e ver que era realmente o que eu queria. E foi assim Uhum. que aconteceu, tudo. Ó, pro pessoal que tá chegando, gente, dispensa. Você vê que eu nem apresentei, né? Pelo amor de Deus, dispensa a apresentação. Claro que não. Tainá Alves do Inglês Compartilhado. Pelo amor de Deus. Se você não segue o inglês compartilhado, você não estuda inglês. Você não utiliza a internet, porque não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Muitos anos. Eu queria saber como é que a Tainá, professora, virou a Tainá empresária, dona do seu negócio. Porque é, né, amor? Vamos brincar, fala sério. Dona do teu negócio, como é que você abriu um blog de sucesso? Como é que você foi parar na Uau! internet? Então, tudo começou com offline, tudo começou offline, né? E aí eu comecei a ficar muito inquieta, porque eu tinha aqueles meus alunos ali, tinha as minhas turminhas ali, só que eu me sentia muito presa. Eu me sentia muito presa. Era como se eu quisesse voar, tivesse asas, mas tivesse uma gaiola. Literalmente isso. E aí eu achava que se eu fosse colocar currículo em mais uma escola de inglês, eu poderia ter mais alunos, né, e experiências diferentes. Só que a gente sabe que no final das contas é tudo a mesma coisa. E aí, nessa de começar a colocar currículo, as pessoas não me chamavam. Aí eu ficava assim, que? Vocês têm noção? Eu pensava, gente, mas eu posso agregar tanto para a escola de vocês. Que isso, me dá uma oportunidade. E ninguém me chamava. E era tudo muito longe, não me chamavam e tal. E às vezes eu fazia aquelas provinhas, né, para passar, para trabalhar Uhum. nos cursos e eu não conseguia uma nota. Eu falava, gente, que isso? Sem inglês, sem... eu não sei o que está acontecendo. Ficava muito inquieta.
E aí aquilo começou a martelar na minha cabeça. Eu falei assim, bom, já que ninguém me dá uma oportunidade, eu vou fazer a minha oportunidade, vou colocar minha cara na internet. Porque eu sei que eu posso. E aí eu comecei, fui pro YouTube, né? Depois que eu vim pro Instagram, primeiro foi pro YouTube mesmo. Aham. E aí foi assim, lá em Eu sou, 2000. eu sou da época do YouTube, minha filha. Eu Pois tava é, lá, tava lá, já, tava lá, olhando, assistindo, aprendendo, tá louca? Claro! incrível. De Aí muito foi assim, tempo. E aí você depois veio pro Instagram. isso. Aí depois eu vim pro Instagram. Mas você já tem quanto tempo no Instagram? Uns 5 anos? Instagram, eu também tô desde 2014, só que mais pro final do ano. Tá, tá. Mas E eu não hoje você dá já parei aulas de particulares, não mais. Oi, oi, oi. Aulas particulares, não mais. Então, essa semana eu resolvi voltar um pouquinho, aí abrir alguns horários, bem pouquinhos mesmo, porque eu gosto desse um a um, não adianta. Eu gosto de Uhum. sentar e analisar e construir junto, não adianta. Então, a gente Eu tenta um gosto. pouco, né? Ah, não, mas quem topar, tamo aí, tamo com a agenda. Beleza, maravilha. Vambora. Ó, Yes. hoje, gente, o nosso tema é inglês sem intercâmbio, que foi inclusive a Thay, porque agora eu sou íntima, que deu essa ideia da gente falar. E eu amei, porque quando a gente foi fazendo um brainstorming lá no WhatsApp, era coisa que não faltava mais. Quanta coisa a gente precisa falar sobre como aprender inglês sem fazer intercâmbio, né? Muito Verdade, bacana. verdade, muita Muito verdade. bacana. Então a gente vai fazer um bate-bola. Se você tá por aqui, tá chegando, vai dando uns coraçõezinhos pra gente aí e vai mandando pros seus amigos e diz que a gente Bota tá esse aqui. avião pra voar. Vambora, vambora. Oh, Fala que a hello! gente tá aqui ao vivo agora que a gente vai começar o nosso bate-papo sobre inglês sem intercâmbio. E aí a gente namorou a louca. Numerou 14 itens aqui para falar sobre inglês sem intercâmbio. O primeiro deles, eu vou passar, tá? Aí você começa e aí a gente vai trocando bate-bola. Pode ser Show, assim? O show. primeiro aqui é estude sem perceber que você está estudando. Utilize séries, filmes, músicas. O que podemos Exatamente. falar sobre isso? O que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente traz o inglês para aquela nossa prática cotidiana, a gente não percebe que está estudando, né? É quando você coloca o inglês ali como algo no seu dia a dia, às vezes no background, às vezes simultaneamente, né, com outra coisa que você esteja fazendo, e isso já vai treinando os seus ouvidos, né? Porque a gente precisa se familiarizar cada vez mais com o idioma. E existem várias formas de fazer isso. Eu, por exemplo, gente, vou contar pra vocês, quando eu tenho que arrumar a casa, né? Tipo assim, sempre. Ok. Eu sempre coloco, me julguem, eu coloco no YouTube, até hoje eu faço isso, aquele programa de tudo que tem de Discovery Home and Health, de construção, e anda, Eu amo! Eu ainda vou ter uma ilha na minha cozinha, minha filha. Vou quebrar tudo, vou fazer uma ilha. Gente, aquilo é eu vida. sempre coloco, porque nisso você vai ouvindo sotaque, aí tem aquela dupla que é canadense, que é a que eu assisto mais, e tem uma outra dupla que é americana, eu assisto mais os canadenses. E aí, Uhum. o background, quando não é isso, é algum canal gringo do YouTube. E houve uma época em que eu seguia um canal australiano, um casal australiano no YouTube, e um outro cara que era americano mesmo. Várias pessoas americanas a gente tem mais influência, né? Acaba tendo. Uhum. E também já segui pessoas de inglês britânicos mesmo, sabe? Porque assim você vai habituando seus ouvidos a sotaques diferentes. Porque Sim. acontece muito da gente ter uma familiarização com o inglês e a gente vai, por exemplo, para Irlanda, chega lá e fica assim, o que esses caras estão falando? Sim, Né? sim. Então é muito Tive, importante ter essa tive facilidade. gotas disso em algumas viagens minhas, de dizer, peraí, gente, é inglês mesmo? Tem que chegar um pouco mais perto dessa pessoa para entender Inglês porque mesmo. o sotaque, se você tá. Concordo com você, se você tá fazendo sempre listening com o mesmo sotaque, habituando o seu ouvido com mais do mesmo, pode ser bacana por um lado, mas pode ser prejudicial pelo outro, porque você Exatamente. acaba achando que o mundo é aquilo ali. E tem Exatamente. muitos outros mundos dentro desse mundo aí. Muitos. E essa é uma Muitos. forma da gente estudar sem perceber que está estudando, sem trazer aquele peso, né? Mas sabe o que acontece? As pessoas querem colocar um listening para ouvir ali e querem entender 100% do que estão ouvindo. E aí, se elas não entendem Say it! tudo, meu Deus, eu não sei nada, não vou aprender nada, o inglês é uma coisa difícil. Você não precisa entender 100% do que você está ouvindo quando você está praticando seu listening, sabe? Yes. Você pode aproveitar algo disso. E saiba que ainda que você pense que não está sendo de proveito algum, está sendo.
está sendo. Sabe quando você escuta uma música? Assim, você tá trabalhando, dirigindo, sei lá, fazendo qualquer coisa. Aí você escuta uma musiquinha, só que você não percebeu que você escutou. Aí você pensa, ué, por que eu tô cantando isso? Do nada vem na minha cabeça. Seu subconsciente pescou lá de longe e tá trabalhando Perfeito. aqui, ó. Perfeito. Eu gosto também dessa ideia do listening passivo, essa ideia de que mesmo que você não tá ali se dando por inteiro, prestando atenção em cada detalhe, você tá absorvendo alguma coisa. Exatamente. Entonação, ritmo, e às vezes naquele meio aquela maluquice do que você tá ouvindo, você pega uma palavra ou outra, você, peraí, eu achei que eu não tava prestando atenção, eu achei que eu só tava lavando os pratos. Mas na verdade o seu subconsciente estava pegando muito dessa informação. Gosto muito disso, gosto muito Exatamente. disso. É bem Eu falo isso direto para os alunos. Eu digo, meu filho, vai lavar os pratos, vai arrumar a casa, minha querida. Vai fazer o número 2, coloca o fone de ouvido e vai fazer um podcast, vai ouvir uma rádio. Porque às vezes... e às vezes tem muito disso. Eu não estudo inglês porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí o tempo a gente tem que fazer. Olha o Marquinhos louco de ontem. Quando eu cheguei em Londres, eu não entendi um A. Eu tive que me adaptar no meio do incêndio. E é bem isso, é no meio do caos, né? Você não tem muito para onde correr. Meu aluno, Yuri, fala mesmo, do número 2. Eu falo mesmo. Vai fazer o número 2 acompanhado, vai ficar lá pensando na vida, vai ouvir uma coisa. Não, muito chato. Muito. Então, nossa primeira dica foi filmes, séries e músicas. E aí, mas aí também tem essa coisa, né? Não é só ouvir a música. Você não vai ouvir uma música e, de repente, você vai estar fluente em inglês. Ai, queria que se fosse assim, hein? Ia ser tão bom. Meu Deus do céu. Né? É estudar a música, é aprender com a música. Explorar essa explorar. Música, né? Perfeito. Você disse a palavra certa, explorar. Ali, porque... E o legal de aprender com as músicas é que, como acontecem vários lançamentos o tempo inteiro, você consegue aprender o inglês atual, né? Então, Sim. isso é muito bom, porque você está com o seu inglês ali atualizado sempre. Então, é realmente bem proveitoso. Maravilha. Não, Yuri, eu não encho o seu saco para fazer listening passivo. Coisa feia falando mal da Pro na live. Enfim, aí eu queria falar sobre séries. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Porque eu já fui a louca de séries. Quando a gente está falando sobre... Claro, eu acho importantíssimo que você estude com uma série que você gosta, que você assista uma série que te interessa e tal. Mas também, se você está utilizando isso um pouco para ficar mais próximo, mais imerso no idioma, tem essa essa via de mão dupla aí. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai assistir Grey's Anatomy, por exemplo. E aí você vai ficar muito bom em cirurgia, que você nunca vai fazer. Que você nunca vai utilizar isso. Sabe como é? Que eu ficava e dizia, gente, daqui a pouco eu faço uma cirurgia. E a gente não usa. Então, tomar esse cuidado da escolha da série também, caso você esteja pensando em pegar uma série para estudar a língua. Precisa ser uma série que... A ideia, eu penso assim, eu queria te ouvir, que tem um vocabulário do dia a dia que você vai utilizar. Sim, sim, exatamente. Eu, assim, sobre séries, eu comecei de verdade, a assistir séries ano passado, porque até então eu não assistia. Principalmente para praticar o inglês. Eu assistia desenhos animados e tudo mais. Só que eu tinha um receio de ficar viciada, porque todo mundo que você senta para conversar fala que é viciado em tal coisa. Aí eu falo, gente, não consigo, não posso me viciar. Que aí vai arruinar toda a minha vida, toda a minha história. E meu foco nas coisas que eu preciso fazer. Eu não posso me dar o luxo de me viciar numa série. E aí eu comecei a assistir uma série bem chicletinha, que é The Good Place. The Good Place? É, esse o nome. E aí gostei. É uma moça que morre e... Isso. Eu comecei a ver, é legalzinha. Uma coisa louca. Uma coisa louca. Aí eu comecei a assistir, eu falei assim, vou continuar assistindo, porque eu não viciei, então tá bom. Quando eu quiser assistir, eu assisto. Quando eu não quiser, eu não assisto. E aí colocava em inglês. E aí a galera sempre tem aquela dúvida, né? E sobre legenda e áudio, o que eu faço? Coloco em inglês, português, inglês, o que eu faço? A gente vai falar disso já já. Mas depois eu comecei a assistir a uma outra que eu fiquei completamente viciada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, agora acabou. Acabou. E aí eu caí nessa armadilha. E eu dormi 2 horas da manhã, falei, meu Deus do céu, não pode acontecer um negócio desse, não posso. Passa o nome, minha filha, porque a gente quer viciar também. Gente, eu amo essa série, é Blind Spot. Blind Spot. Acabou de sair aqui. Nunca ouvi falar. Temporada na Netflix. É muito boa. boa. Vou caçar. Vou caçar, com certeza. Cara, assiste. Vou caçar. Vou caçar com certeza. Nossa. Mas aí, como é que a gente pode fazer para praticar o inglês? Justamente escolhendo séries
que tenham a ver com aquilo que você precisa usar. Porque Grey's Anatomy, por exemplo, é uma realidade que muitas pessoas não têm, né? Eu espero também nunca precisar de uma emergência internacional a ponto de ser obrigada a usar esse Sim, vocabulary. sim. Assim espero. Mas tenta sempre escolher uma série que vai ter algo parecido com aquilo que você vive, né? E o Netflix tá cheio dessas séries chicletinho, que tem vida real e Sim. e tem algumas que parece que elas foram feitas pra galera treinar inglês, porque é de uma dicção assim É, é. tão assim, como eu posso dizer, sei lá, tranquila de se assimilar, né? Aham. Então, essa que é sucesso. Ó, tem alguém falando aqui de Friends. Friends é, Friends mas é o é, clássico, né? é o clássico para estudar inglês. Mas aí Pois é. Friends é aquilo. Eu não sei se isso acontece muito com você. É uma relação de amor e ódio. Porque eu conheço pessoas que, meu Deus, Friends é a série da minha vida. E eu tenho gente que diz, pelo amor de Deus, não bota isso aqui não, que eu não vou fazer. Então é bem. Tem que ser uma coisa que você goste, não adianta. Exatamente. Eu não sou Para muito que chegada você. em Friends, assim, nunca parei pra Também não. assistir de fato. Mas eu conheço, já vi algumas coisas avulsas e todo mundo indica Friends. Bom, não é ruim, é bom. Pra quem gosta, vai com tudo. Vai te fazer É, bem. alguém perguntou ali, ó. E como é que eu posso fazer para aprender inglês com as séries? O mão na massa. Com as séries. Ó, tem uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, que é o seguinte: quando você pega um episódio pra assistir, por exemplo, você precisa, primeiramente, antes de começar a assistir, determinar qual é a sua intenção. Né? Sim. Qual é a sua intenção? É simplesmente fazer uma prática despreocupada enquanto você faz outra coisa e só ficar pegando listening ali? Ou você pode também ter a intenção de observar como é que eles estão usando os tempos verbais, para você ver como que é isso numa dinâmica real, né? Onde você começa com o tempo verbal e mistura com o outro, e uma história, você tem que dançar conforme a música, né? É. Ou você pode ter a intenção também de pescar algumas palavras soltas, né? Pescar, por exemplo, expressões idiomáticas, Sim. coisas do tipo. Então, Sim. eu gosto de praticar assim. Então, até hoje, quando eu pego alguma série para praticar, eu estabeleço qual vai ser a minha intenção e foco nisso. Uhum. Porque senão a gente quer fazer muita coisa e no E final não faz nada. nada aconteceu. Assistiu aquilo à toa, não influenciou em nada no seu inglês. Então, é assim que eu gosto de fazer. Concordo. E aí, para quem gosta, para quem já tem um certo nível de inglês, você pode tentar já colocar ela com legenda em inglês e áudio em inglês, ou até mesmo tirar a legenda, a depender do nível de inglês que você tenha. Porque, na verdade, quando você coloca a legenda, você começa meio a trabalhar o reading e não necessariamente o listening. Então, Pois quando é. você tira, você está focado no listening. Mas se você ainda está engatinhando, é uma boa oportunidade que você coloque os dois, tanto a legenda quanto o áudio em inglês, mas que vá com essa, concordo, com essa intenção. Eu assisto, agora eu tô com uma mania de assistir com o meu celular do lado, filme, série, qualquer coisa para pegar idioms. Então passou, meu Deus, eu vou anotar aqui. Anota logo. A louca, eu tô entupida. Teve um tempo que eu parei de assistir coisas em inglês, filmes e séries, porque eu não conseguia parar de pensar em dica de inglês. Aí eu não conseguia sentar e relaxar e assistir o negócio assim, tranquilamente. Já imagino, você Porque eu não estava aqui assistindo dizendo, vou anotar isso aqui, que isso aqui dá um vídeo. Isso aqui vai dar um vídeo com certeza. Eu botei tudo em português. Eu sei como é. Ó, beleza. Aí estamos indo para. Até agora tá tudo bem, né, pessoal? Qualquer coisa vocês dão uns gritinhos aí. Até agora, na nossa segunda, apure seus ouvidos. Podcast e rádios. Uou, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu acho que o rádio, ele traz pra gente uma prática talvez um pouco mais desafiadora, porque você não sabe o que esperar, né? E aí pode acontecer um comentário, ou pode ser de música acontecer, enfim. Mas isso que é legal, porque o rádio é sempre uma surpresa. Quando você coloca um podcast pra ouvir, você já sabe qual vai ser o assunto, você já tá habituado com aquela pessoa que vai falar e tudo mais. O que também é muito proveitoso, incrível, né? Principalmente a pessoa sei lá, da engenharia e precisa treinar esse vocabulário por questões profissionais. Os podcasts de engenheiros, eu acho que vai ser muito bom para você, né? Para você estar no seu universo. E rádio também é realmente muito bom, porque é sempre uma novidade, é um desafio, uma dinâmica muito boa. Incrível. É um desafio. Você tá na rádio ouvindo, daqui a pouco alguém liga. Então vamos fazer um game aqui. E eles amam games. Eu nunca vi um negócio Exatamente. Vamos fazer um game aqui com fulano de tal que tá ligando. Ou então vamos ouvir a opinião de fulano. E aí a pessoa entra, aquele barulho do telefone. Então realmente é um desafio. Você precisa se esforçar para entender. Mas é bacana. Eu gosto. Não, é muito bom. Super recomendo.
Ó, tem uma pergunta aqui. Professoras, poxa, que massa, me senti agora. Copiar as legendas em inglês de um episódio vale a pena? E quais são as vantagens? Tem como ficar avançado só com séries? Copiar as legendas? Essa foi a pergunta? É, copiar as legendas em inglês. Mas copiar em que sentido? Copiar pra ficar lendo depois? Copiar pra É, treinar as frases úteis? não sei. Da Silva Tube, explica melhor, por favor, para a gente poder ver se a gente consegue te ajudar, tá? Mas sobre a segunda pergunta, se tem como ficar fluente só assistindo séries, você pode dar um boom no seu inglês, você pode dar uma turbinada no seu inglês, mas eu não acredito que a fluência venha apenas de uma prática, né? A fluência acontece de acordo com um conjunto de práticas. Semana passada eu subi um vídeo lá no canal explicando sobre isso, e o título do vídeo era Aprender Inglês é uma Pizza. E aí eu falava justamente sobre isso. Então, eu acredito dessa forma. A fluência vai chegar para sua vida, você vai construir a fluência do seu inglês a partir de várias práticas. Só uma, eu não acredito que seja eficaz. Né? Porque Concordo. não é suficiente. Concordo. Porque a cada momento que você vai trabalhando, ó, ele respondeu aqui, ó, para memorizar e treinar o listening e o speaking. É ótimo para você treinar o listening e speaking, claro. É bom, é realmente bom. Pronto, então, da Silva, é bom. Mas eu concordo com a Thay. Eu acho que é muito complicado a gente falar influência. Falar influência é uma coisa muito complicada, porque é uma coisa muito individual, depende muito de cada um. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses cursos que dizem, vou te dar fluência em não sei quanto tempo. Calma. Estamos falando de seres humanos, somos indivíduos, somos diferentes, cada pessoa aprende de um jeito diferente e é diferente. Exatamente. Então, se a gente disser que você vai ficar fluente só assistindo série, a gente vai estar mentindo e essa é a verdade. Não dá pra você... Mas é verdade! Dá pra melhorar muito, muito mesmo. Dá. Se você não só assistir a série, se você se predispor a estudar com a série, a buscar, a ir atrás. E aí, o que é muito legal, o que eu comento com os meus alunos, é quando aquilo... Você começa a fazer coisas diferentes, tá? Eu queria ouvir sua opinião com a mesma coisa. Digamos, ouvir uma música. Eu tenho uma atividade com os meus alunos que eu chamo de círculo do listening. Então, ele estudou a música, ouviu a música daquele artista. Depois, ele sai desse mundo de La La Land, porque o mundo não é cantado, ele é falado. E aí, ele vai atrás de um diálogo em que, na maioria das vezes, uma entrevista, em que o artista esteja falando sobre aquela música. Olha, essa música eu escrevi em 1900 não sei quanto, e quis passar isso. E aí, no final, depois que ele faz essas duas atividades, ele fecha com uma atividade em que ele se grava. Ele se grava falando o que ele achou daquela música. Amor, ele fecha o ciclo de atividades passivas e ativas, que é muito importante. Às vezes as pessoas, ontem eu até conversei isso com o Marcos, as pessoas ficam falando, mas eu não tenho como mensurar o meu speaking. Como não, amor? Se grava. Se grava hoje, faz uma gravação daqui a 3 meses. Sim, é poderoso. E aí a gente escuta hoje o que a gente gravou 3 meses atrás e fica, como um dia eu pude falar desse jeito? Como assim? E aí você começa a fazer uma autocorreção. E é aí que você está avançando. E é aí que ninguém precisa te falar que você está avançando. Porque você já consegue ver nitidamente que o jeito que você falava, você não fala mais. Perfeito. É Top de linha. Muito bom. E eu isso, Ai, que massa. Tá Amei. cheio de... Nossa, tá cheio de comentário aqui. Peraí, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu pego as falas dos personagens e fico imitando. É muito bom. Legal. Você pega entonação, ritmo, né? Sim. Que é muito importante na língua inglesa. A entonação é muito importante. Super importante. Uma frase totalmente entendida se você aplicar a entonação adequada. Exatamente. Porque eu posso falar de um jeito, de um mesmo tom, num tom diferente. Você, peraí, mas aqui ela tava chateada. Aqui não, aqui ela... É verdade. Uma dica, eu coloco post-its na casa inteira, com as palavras em inglês. Amor, já passei por essa fase, hein? Me reconheço em você. Semana passada minha mãe me falou, minha filha, você lembra daquela vez que você colocava na cozinha, eu colocava na geladeira, colocava em cima dos talheres, dos pratos, porque eu queria lembrar o vocabulário. Eu tava meio que associando por mnemônica, né? Tô vendo a imagem, tô vendo o vocabulário. E aí não tinha pra onde correr assim. Muito bom. Ajuda a memorizar, pensar em inglês e ganhar vocabulário. Sim, eu tenho uma meta de 5 palavras novas por dia. Tem me ajudado muito. Legal, adorei. Eu estou estudando para entrar na aviação, pois o inglês é necessário. É um desafio, mas com dedicação a gente chega lá. Certeza. Vai arrasar. Com dedicação chega lá, sim. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Tem um tema aqui que a gente fala sobre isso. Voltando, minha gata. Terceiro, vamos lá. Descubra como você aprende. Eu gosto disso, hein? Eu gosto disso, porque
vai nessa vibe aí que eu tava comentando sobre cada pessoa aprende de um jeito diferente. Se eu sou mais visual, talvez uns slides, um negócio de um vídeo, vai funcionar super para mim e não fazer tanto rádio ou podcast, só listening, porque eu não sou muito auditivo. E tem muito essa pegada. Então, descubra como você aprende. Muito necessário. É por isso que, por exemplo, às vezes uma pessoa entra num curso presencial de inglês e não consegue desenvolver, porque a sua metodologia de aprendizagem não deu match com a metodologia daquela escola de inglês. Então, isso acontece demais. Por isso que, se você vai escolher um lugar para você aprender inglês, é muito importante que você faça uma aula experimental. Sendo que a aula experimental ela pode ser uma grande maquiagem, né? Opa, tem um aluno aqui para fazer aula experimental. Vamos passar a maquiagem. Vai ficar incrível e aí ele vai gostar. Então, assim, cuidado, né? Enfim, é complicado esse ambiente. É bastante. Mas é muito importante que a metodologia da escola ou que o professor use e tal, dê match com o seu estilo de aprendizagem. Sim. Mas também é muito importante que você entenda que não é só ir à aula, assistir a aula que vai fazer de você uma pessoa avançada, intermediária, que você vai sair do básico, vai ser fluente, né? Porque uma coisa é aprender, outra coisa é estudar, praticar, colocar ali no seu dia a dia, né? Trazer aquilo. Porque senão aquilo se perde, não adianta. Você vai perder aquele conteúdo que você acabou de receber numa aula ou outra, né? Então, por isso que é muito importante fazer algo além. E descobrir a forma que você aprende, o seu estilo de aprendizagem é fundamental. E, gente, autoconhecimento é tudo, né? Pelo amor de Deus, você leu meu pensamento? Eu Exatamente. já estava para dizer isso. Autoconhecimento é tudo para tudo. Para você aprender, para você descobrir como você reage ou como você reagiria em uma determinada situação. E acho que aprender um novo idioma, por isso que eu tenho uma cachaça minha cachaça é ensinar para adulto. Porque eu parto, nem sempre acontece, mas eu parto do pressuposto que o adulto ele já sabe o que ele quer, que ele sabe como ele quer, em que tempo ele quer. Então, quando você se conhece e se respeita e sabe o seu tempo e sabe, isso aqui não rola para mim não. Professora, você passou o Duolingo para mim, pode funcionar para a senhora, que legal, mas para mim não está rolando. E aí você começa... Né? Sim. Dessa forma. Então, que vocês possam compreender o estilo de aprendizagem. E aí é que entra uma coisa muito importante. Como que isso é importante? Porque muitas vezes nem adianta você investir caríssimo no intercâmbio para chegar lá fora e, mais uma vez, não dá match. E aí você volta frustrado pro Brasil. E sem dinheiro. Sim. A primeira vez, anos atrás, que isso chocou a minha realidade, foi quando eu tinha começado a dar aula há pouquíssimos meses. E aí eu recebi uma aluna que tinha ficado 2 anos na Inglaterra e não sabia nem how old are you. E aí eu fiquei assim, o quê? Your mind like... Sim, aí eu fiquei, nossa, tô chocada, gente, como é que pode um negócio desse? Mas aí o que acontecia? Por mais que ela estivesse em um país onde essa é a primeira língua, onde inglês é a primeira língua, ela ficava dentro da conchinha dela, a pérola, intocável, né? E ela foi pra lá pra cuidar de idosos, ficava só na casa do idoso que ela tomava conta, se tivesse que sair comprar alguma coisa, alguém falava por ela, e era da rua pra casa, da casa pra rua, tipo assim... Ou seja, perdeu uma grande oportunidade. Né? Então, muitas vezes, não é o ambiente que vai trazer resultados para você. É o que você faz com o que você tem, sabe? Porque ela tinha faca e o queijo na mão. No entanto, não aproveitou nada. Agora, eu, por exemplo, todo o meu inglês eu construí sem intercâmbio. E nessa escola que eu trabalhei, no início de tudo, a gente tinha que mentir para os alunos. A gente tinha que falar que a gente já tinha feito intercâmbio. Então, se algum aluno perguntasse, professora, você já viajou, já fez intercâmbio? Você tinha que falar que sim. E isso me fez muito mal durante muito tempo. Esse foi um dos motivos pelos quais eu quis sair de lá, porque me sufocava, era ridículo. E se eu viro pro meu aluno e falo para ele que eu sou fluente no inglês, eu falo inglês legal, porque eu fiz intercâmbio, eu tô falando para ele que a minha aula não serve para nada, né? Eu tô falando pra ele que ele tá perdendo o tempo dele ali, rasgando o dinheiro dele ali, e eu tô perdendo o meu. Exatamente. Cata seu dinheiro e vai fazer o intercâmbio. Vai fazer o intercâmbio. Então, tipo assim, era algo totalmente lógico na minha cabeça e sem noção, né? Sem noção. Por isso também foi um dos motivos que eu quis muito sair de lá. Era um ambiente tóxico, enfim. Mas sou muito grata pelas experiências que eu vivi lá. Mas esse não é o ponto, né? Mas o ponto é esse. Intercâmbio não é fundamental. De nada vai valer se você não se posicionar como aprendiz do idioma. Não importa onde você esteja.
Eu conheço várias pessoas que fizeram intercâmbio, que foram, voltaram, passaram 3, 6, 8 meses e que voltaram com um inglês muito próximo do que eles tinham. Para não posso dizer pior, mas muito próximo. Inglês muito básico. E que tiveram oportunidade, como você sinalizou. Gente, pelo amor de Deus, vai para a rua, vai pegar gente, vai fazer amizade, entra Exatamente. numa loja. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz internacional, eu entrava na loja e ficava perguntando: você tem uma calça dessa maior? Eu nem ia comprar porque eu não tinha dinheiro, mas eu estava ali pedindo a calça porque eu queria me expressar, porque eu queria colocar para fora. E tem também muito esse desejo, né? De que você, quando você quer evoluir, quando você quer ver a coisa acontecer, você vai se jogando, você não vai se importando muito para os erros. Acontece, erros vão acontecer o tempo todo, a gente erra em português. Eu não sei se é comum para vocês aí no Rio, Thay, mas aqui em Salvador, a gente, quando fala alguma coisa errada, conjuga um verbo errado em português, a gente diz: eita, acabei de soltar uma pedrada. Tipo, matei o português, a gramática portuguesa, matei feio. Acontece, a gente está errando em português. Você acha que a gente não vai errar na língua dos outros? A gente fala que assassinou o português. Assassinou o português. Então, você acha que a gente não vai errar na língua dos outros? Pelo amor de Deus. Acontece, gente. Não E tem vida como que segue. porque na cabeça mil coisas estão rodando ao mesmo tempo. Às vezes você vai esquecer um S, é normal. Você vai, né, trocar umas coisas de lugar aí, vai acontecer mesmo. Então, e se no meio do processo, foi aquilo que você tinha sinalizado, se no meio do processo você percebeu que você errou, se conserta, não tem problema nenhum. Se você não percebeu e a comunicação aconteceu, calma, vai existir uma outra oportunidade para você acertar. Você não precisa rasgar os pulsos. Exatamente. Deixa eu colocar meu carregador aqui. Tá, o meu tá aqui, ó, filha, pertinho já, porque daqui a pouco tá na mesma situação. Pronto, ó. Meu Deus. Ai, tá, eu queria falar com você. Ele entrou aqui, ó, vou deixar ele sem graça. Você conhece o Rodrigo do English Black Friday? English, sorry? English Black Friday. Não, English Black Friday. Infelizmente. Vou te mandar o wig dele para depois você ver que loucura. Pense numa figura muito bacana. Figura. Ó lá. 4. Professor nativo não é necessariamente o melhor. Oh my God! Essa Podia semana ter... eu recebi uma aluna nova e aí ela falou assim, puxa, e olha que situação. Ela falou exatamente com essas palavras. E olha que situação. Vim pra cá, para os Estados Unidos, para aprimorar o meu inglês e tive que recorrer a uma professora brasileira. Eu amo brazuca! Meu negócio é brazuca! Mas é isso, gente, sabe? Existe um glamour em, professores americanos. Gente, isso não é nada demais, sabe? É muito mais válido você ter aula com uma pessoa que passou pelo que você tá passando, porque essa pessoa entende as suas dores, calos, sabe? Essa pessoa é íntima do português, que é uma língua super complexa, o suficiente para te instruir no inglês. Não cai agora. Voltou. Pensei que tinha caído, eu tava louca. Porque esse deu pra ouvir. Ufa. Então, assim, de fato, eu acredito que, como eu tenho essa minha teoria, né, de que aprender inglês é uma pizza, eu acredito que um professor americano, ele pode ser muito útil em uma dada fase do seu inglês, em uma determinada fase do seu inglês, né? Sim. Mas isso não é essa não é a única possibilidade de você se tornar fluente, Sim. sabe? Porque às vezes acontece também da pessoa ser só nativa, e nem ser professor. A pessoa é só nativa, Sim. entendeu? E ela veio pra aqui e aí tá falando... né? Então, assim, de repente, se uma pessoa já tá avançada no inglês, mas ainda assim não consegue fluência, tá com o inglês muito rusty, aquela coisa assim, muito, né? E tenta fazer umas aulinhas com um americano e tal, um canadense, australiano, enfim, qualquer coisa, tudo bem, pode ser legal. Mas daí é construir o seu inglês, principalmente em algumas escolas de inglês que reúnem uma galera de tudo quanto é lugar. Colombiano e mexicano e brasileiro, e norueguês, todo mundo junto ali, gente, é uma loucura. Você fica mais perdido do que se a gente tiroteio. Sim, com certeza. E a cabeça da pessoa fica louca. Os nativos não conhecem o nosso jeito de se expressar. E como transferir o nosso jeito para o idioma que desejamos aprender? É bem complicado, eu concordo. Eu sou muito fã de professor Brazuca e concordo com você. Eu acho que pode existir uma necessidade em um determinado momento. Poxa, eu estou sentindo a necessidade de trabalhar uma determinada área, sei lá, o accent. E aí eu vou trabalhar isso com o professor, que eu acho que o nativo vai me ajudar mais nesse sentido. Mas rola muito disso. Às vezes a pessoa não é nem professor, não sabe como ensinar um pinto a beber água. Mas só porque ele é nativo,
Mas é porque ele é nativo, ele vira professor. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado onde você está colocando teu dinheiro, porque é um investimento. E não é um investimento só de dinheiro. É um investimento de tempo, de energia, de motivação, de expectativa, né? Não, e falando nisso, que é um investimento de tempo, não somente de dinheiro, é muito importante o aluno entender que existem duas pessoas responsáveis nesse processo, o professor e o aluno, né? Se o aluno não faz a parte dele, milagres não vão acontecer. Venham Nem trazer espere, milagres amor. Nem de espere. terça-feira, Traga a exatamente às verdade. 8h37 da noite. Ok? Milagres não vão acontecer. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, cada um dançando bonitinho que vai dar bom. Mas cada um precisa fazer a sua parte, Com né? certeza. É isso Concordo aí. muito. Às vezes o aluno entra e quer depositar em cima de você toda a expectativa de que ele vai sair dali falando inglês só porque ele está do seu lado. O amor não é assim que acontece, não é? Não tem magnetismo ali. Vai ter que estudar, vai ter que abrir livro, vai ter que correr atrás, vai ter que assistir série, vai ter que se envolver com o inglês da vida real, vai ter que entender que você estuda no seu cursinho, que o verbo to be vem na frente, que o auxiliar vem na frente, mas que o nativo tira quando ele quer falar rápido. E ele tira mesmo. Então você precisa. Ele tá doido, tá tirando. Então você precisa começar a se jogar na língua. E aí muita gente fica nesse lugar de eu faço só o que tem que ser feito, o que o meu professor manda fazer. E aí é um lugar triste. Tá, Pois e você é. tá oscilando. Mas sua voz tá legal. Voltou. Voltou. Deixa eu ver, voltou? Voltou sem som. Tá sem som. Não, não te ouço. Alguém tá ouvindo a Thay, gente? Escreve para mim, por favor. Hello. Você tá digitando, mas eu não te ouço. Você apertou em alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não foi aqui, não. Acho que foi aí mesmo. Ouço nada. Eu vi isso acontecer na live de uma mulher hoje. Pensei, tomara que isso não aconteça na nossa. Drica, minha aluna, tá sem som também o meu? Tá. Você está sem som. Thay, só Thay. Thay. Vai caçando o som aí, Thay, que eu vou dar uma olhada em outro. Pera. Tá, a gente falou sobre o professor nativo não é necessariamente o melhor. O quinto, uso e abuso da tecnologia. Não, sem som. Só ela, só Thay. Tá desesperada. Oh my gosh! Você acha que... Tá, saia e volte. Eu te chamo de novo. Beleza. Pronto. Thay saiu, eu vou chamar ela de novo. Dar um tempinho aqui só para poder ela ver se ela consegue mexer lá, que provavelmente foi alguma coisa no celular dela. Para você que está chegando agora, estamos falando sobre inglês sem intercâmbio com a fofa da Tainá Alves, do inglês compartilhado. E aí, galera, compartilhe o seu inglês. Ó, a gente já bateu um papo sobre professor nativo, sobre aprender inglês com séries, sobre utilizar rádios. E a gente está indo agora para use e abuse da tecnologia. Deixa eu ver se a mocinha já voltou. Acho que não. Deixa eu ver. Tá aqui não. Daqui a pouco ela aparece aí. Use e abuse da tecnologia. Bom, gente, é muito óbvio para a gente poder falar sobre... E a maravilhosa Lori. Oh, minha aluna. Depois de dar aqueles R$10 que a gente combinou. Ó, é muito óbvio a gente... Dou para mim? Deixa eu ver se ela... Pronto, tá aqui. Chegou. A gente falar sobre tecnologia, principalmente nos dias atuais, né? Tecnologia tá circundando o nosso mundo o tempo todo. Yeah! Sorry, You're guys. back, honey! You're back! Sorry, everybody. We are talking about use e abuse da tecnologia. A nosso favor. É isso aí. E que maravilha, né? Porque a gente tem o universo na palma da mão. É só a gente dar Não é muito louco? rapidamente. Muitas oportunidades surgem. Então, por que Muito não louco. usar? Né? Essa é a pergunta. Por que Agora, também tem isso, viu, Thay? Como usar? Porque às vezes, como a gente tem muita informação, a gente fica igual a cego em tiroteio. Não sabe para onde vai. Abre 10 abas de sites e não estuda nem meio. Ah, amor! Ai, meu Deus, socorro, gente. Tem isso.
você não saber direcionar o seu estudo. Você vai precisar focar em alguma coisa, principalmente para os estudantes autodidatas. A minha história é meio autodidata, assim, porque eu não fiz curso, nem nada. Chique, é uma luta, minha irmã. Mas é uma luta. Os autodidatas me entendem, é uma luta. Mas você vai precisar focar e vai precisar organizar a sua mente para o que você vai estudar. Senão você vai abrir BBC, vai abrir New York Times, vai abrir The Guardian e não vai estudar ninguém. Porque você vai estar tão desesperado para estudar um pouquinho. Oh, meu Deus, alguém botou que tô igual. Segue tiroteio. Exatamente, muita informação. Aí a Mike Carroll, ela falou que ela estuda sozinha. Te entendo, minha amiga, estamos juntas. E que é muita informação. É exatamente muita informação. Então você vai precisar organizar sua mente para o que você está querendo. Né? Tem que ser seletivo, organizar e tal, para você filtrar aquilo que vai te ajudar. Porque senão, realmente, é muita informação, a gente fica perdido e desmotivado. Porque a gente acha que não tem como dar conta de tudo. Sim. E não tem mesmo. Não tem. Não dá. Não dá. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de inglês, na época eu era criança, que meus pais acharam que seria uma boa, né, e tal. E conforme a gente ia avançando, criança tem sempre aquele lúdico todo a ser trabalhado, né? Isso é muito legal. Isso é muito proveitoso. Só que nas fases mais velhas, assim, a aula era um quadro branco e uma caneta. O quadro branco e uma caneta preta. E o livro, ele não tinha nenhuma fotinha de nada. Era só impressão. Então, tipo preto assim, não tinha branco. nada lúdico, sabe? Não tinha nada, assim, que a gente pudesse, né? Então, era sangue nos olhos, ou vai ou vai. Então, naquele momento, a gente só tinha aquela opção. Era aquele livro preto e branco, aquele quadro branco e a caneta preta, e vamos que vamos. E a gente aprendeu inglês. Então, às vezes, coisa acaba mais falhando do que ajudando, né? Menos é mais, gente. Menos é mais. Com certeza, menos é mais. É fundamental. Exatamente. Para aprender o idioma, você precisa de disciplina, você precisa de foco, porque se você estiver desorganizado, se você tiver com um caderno, vou usar o mesmo caderno que eu usei e não organiza a coisa, não. Essa matéria aqui vai ser direcionada para o inglês. Se tiver tudo misturado, você vai se perder, porque é muita informação, é muita coisa que você vai precisar absorver. Se você não organizar o seu juízo, pode dar merda. Olha lá. Anki mais textos com áudios igual a fluência. Tempo vai de cada pessoa. Sim, ajuda muito. Eu acho que a gente não pode colocar como uma equação que vai dar sempre certo para todo mundo e nem que vai dar sempre certo, mas que ajuda muito, com certeza. Textos com áudios, Ave Maria. Nossa, é uma maravilha. Pelo amor de Deus, muito, muito bom. Vamos para o próximo. Use e abuse da tecnologia, já fomos. Next. 6. Jogos online ajudam. Nossa, com certeza. Nossa, semana passada, semana passada não, deve ter umas 2 semanas. Eu conheci um joguinho viciante, mas assim, viciante. É um joguinho que você tem que formular palavras, né? No mínimo de 3 letras cada uma. E aí você tem 3 minutos para formular a maior quantidade possível, só com umas 12 letras que eles arranjam ali e te dão. Então você tem que se virar e formar palavras com aquelas letras. E no final você dentro de um tempo pré-determinado? Dentro de um tempo. Eu não me lembro se são 2 ou 3 minutos. Mas o joguinho é viciante demais. E aí fica tocando uma musiquinha no fundo e você fica, ai meu Deus, preciso formar palavras. Isso ajuda muito, porque você lembra de coisas que não estava mais e coisas desse tipo. Então é realmente muito bom. E lembra de coisas que você nem sabia que você sabia, né? E aí, dentro dessa onda aí desses jogos online, para quem é viciado em jogos online mesmo, que passa várias horas na frente do computador, esses jogos que você precisa de uma outra pessoa em outro lugar, isso é muito bom. Alguém está perguntando qual é o nome do jogo. E tem jogos que eles têm uma historinha, né? Vai contando uma historinha e aí você vai ouvindo aquela historinha e tudo mais. Então é realmente muito proveitoso. Várias pessoas desenvolvem um inglês incrível por causa de videogame, jogos em geral. Então realmente é algo que pode tirar aí bastante vocabulário útil. Porque você está imerso, né? Você está fazendo durante muito tempo aquela coisa e aí você acaba ficando super imerso. Meninas, eu estava fazendo inglês, estava super interessada. Porém, com tudo isso que aconteceu, eu tive que parar e não sei por onde começar a estudar sozinha. Alguma dica? E depende muito do seu nível. Mas acho que a dica seria mais ou menos o que a gente está passando aqui. Imergir, tá? Mergulhado lá no inglês. O que é que você tem feito no seu dia a dia? Quem sabe aumentar a superfície de contato com a língua, ouvir mais, assistir mais, ler mais. Isso é meio que geral, né, Thay? Para todo mundo vai funcionar independente do nível.
Eu tô tentando achar o nomezinho do jogo aqui, porque uma pessoa perguntou aqui qual é o Tá nome do bom, jogo. Tô tentando achar o nome. tá Mas bom. sobre isso, é muito comum, né? Porque ninguém perguntou se a gente queria mudar a nossa rotina. Nossa rotina foi alterada da noite pro dia. E vários Uhum. planos a gente precisou adiar e tudo mais. Mas estudar inglês você não precisa adiar. A internet está aqui para te ajudar. Lá no meu Instagram eu tenho um link onde você pode baixar um e-book, né? E aí você tem um roteiro de estudos para quem estuda sozinho, para quem não sabe passo a passo, assim, a ordem do que precisa estudar. Uhum. Isso é muito importante, saber a ordem, o estudo sequencial, porque aí tem matérias que você vai aprender daqui a pouco que você precisa de uma base sólida numa matéria anterior, Sim, entenda e aquilo faça sentido. Então, estudar por sequência é muito importante. Fora que quando você une um assunto com outro, você pode até acelerar a sua aprendizagem, né? Porque sim. você consegue fazer com que tudo faça mais sentido. Então, assim, se eu pudesse indicar alguma coisa, tenha um roteiro de estudos, né? E você consegue um de graça lá no meu perfil. Então, go there. Yay! Massa. 7. Leia tudo que você encontrar pela frente. Eita! Oh! Alguém perguntou: HQs é algum bom conteúdo para estudo? Leia tudo que você encontrar pela frente. Exatamente. Nossa, e falando assim, não sobre HQ exatamente, mas outro dia eu tava lendo uma tirinha em inglês, Uhum. que eram só, acho que 4 quadrinhos, alguma coisa assim. Gente, que dificuldade que foi pra entender. Nossa, porque tinha um humor totalmente esquisito. É... E aí vocês têm que. Gente, testem a influência de vocês com tirinhas, HQs, enfim. Porque se você tiver conseguindo entender o humor em inglês, é porque você tá super íntimo do idioma. Sim, sim, sim. Eu ouvi alguém falando sobre isso, sobre essa dificuldade de entender piadas, coisas engraçadas e humor em inglês, porque é muito complicado, né? Tem o peso cultural ali também. Então, às vezes, o que é engraçado para aquele povo ali, para a gente pode ser. Talvez por isso a gente estava falando do Friends, que a gente não é muito. Eu tenho comigo que eu não sou muito íntima do Friends por conta disso. Eu não gosto muito de séries que tem aquela risadinha no meio da. Eu não sei. E olha que eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Eu não sei porque não me agrada. Por exemplo, How I Met Your Mother. Não é uma coisa que me agrade por causa É, daquela risadinha, eu não curto. Eu não curto. Mas, de novo, gente, não significa que não funcione, tá? Tem que ser o que dá pra você, o que rola pra você, tá? isso aí. Tá Vamos difícil lá. achar o nome do joguinho aqui, mas vou seguir tentando. Daqui a pouco eu jogo aqui o nome. Tá. O oitavo tá muito próximo do último. Então, vamos casar e vamos falar sobre encontre associados aliados. Nossa, isso aí é fundamental para você permanecer no jogo, né? Para você não desistir, para você continuar nessa sua jornada. Porque quando você encontra pessoas que compartilham do mesmo ideal com você, vocês se ajudam. Uma Sim, pessoa dá força para outra. É mais fácil ir para academia quando tem alguém para ir junto com você, né? Então é muito mais fácil sair para fazer uma corrida, andar de bicicleta carregar. quando tem alguém para ir junto com você. Então é nesse sentido, buscar aliados para que você não se sinta sozinho, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas eu não conheço ninguém que queira estudar inglês sozinho também. Procura na internet perfis que você possa seguir para se inspirar Sim, de pessoas que estudam inglês sozinhas, né? Grupos no Facebook de pessoas que estudam inglês sozinhas e tudo mais, para que assim você se associe a essas pessoas. Porque quando você se associa a alguém, você tem um relacionamento no nível de, puxa, essa pessoa tá caminhando, eu quero caminhar também. Essa pessoa tem feito sim. isso, eu quero fazer também. E aí você aprende com a pessoa aprende com você inspira a pessoa se inspira em você e aquilo funciona. Concordo. E tem também a coisa da troca de energia, né? Porque é o ó, você tá com uma pessoa que você tá do lado, você tá pensando o tempo todo de eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou organizar, e a pessoa, mas você não fala nem direito português, vai aprender outra língua, gente, inglês, tá errando português. Então, uma pessoa que te coloca para baixo não vai funcionar, não vai dar certo, não vai dar match com você. Então, você vai Esse precisar discurso não é mesmo ter do seu lado, não funciona nada. Você vai precisar ter do seu lado pessoas que te coloquem para cima, que digam, olha, tenho certeza que você consegue isso aí. É questão de exatamente. Por tempo, aí. continue. E pessoas também que estejam na caminhada. Eu concordo com o que você falou da coisa da dieta. É uma coisa que funciona muito da coisa da academia. Aí vou arrumar uma amiga para ir junto. As chances de você sair e abandonar são muito menores. Porque a gente é mesmo. A gente é um bicho que precisa do outro, sabe? O ser humano. A gente precisa dessa troca com o que é humano, com o que é. Sabe? A gente precisa estar o tempo todo. Acho que por isso que a gente tem sofrido tanto em tempos de quarentena. Eu ia falar metade em português, metade em inglês. Mistura tudo aí. Em tempo de quarentena.
porque a gente sente essa necessidade de, pelo menos, de ver o outro, né? Isso é muito doido. Exatamente. Exatamente. E assim, uma coisa muito interessante que eu vou dar uma viajada aqui agora, que eu consegui observar nessa quarentena, foi a questão de, claro, existe aquela máxima de que você é a média das 5 pessoas que você mais anda, que você mais convive, né? Todo mundo conhece essa máxima aí, e é verdade. Só que nesse tempo de quarentena, a gente teve a oportunidade de se isolar. Alguns conseguiram realmente, né? Outros não, por questões de trabalho e tudo mais. Mas muitos conseguiram se isolar. E isso traz pra gente uma reflexão profunda, porque você tem que se conhecer nesse momento. É você consigo mesmo, e aí você tem que se aturar, você tem que se aguentar, você tem que se suportar. E é difícil, né? Às vezes a gente não se aguenta. Só que no momento você começa a se conhecer um pouco mais, né? Você começa a comer aquilo que você realmente quer comer, que você gosta de comer. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, a gente precisa desse autoconhecimento. E aí, a gente, ainda assim, como tem a internet na palma das nossas mãos, né? A gente tem o poder de ser influenciado pelas pessoas que a gente quer que nos influenciem. Então, no seu Instagram, você segue quem você quer seguir, né? E aí as pessoas falam, poxa, mas eu perco muito tempo do meu dia no Instagram, não me agrega em nada. Gente, o meu Instagram me agrega em muita coisa. Porque eu só sigo gente boa que me agrega, né, conhecimento e tudo mais. Então, você escolhe quem você quer seguir. E aí, você consegue se associar a pessoas, se inspirar em pessoas específicas. Então, selecione quem você está seguindo para você ser positivamente influenciado, né? Então, em tempos de quarentena, onde a gente tá com muitas oportunidades de comer um monte de besteira, que a gente fica em casa, né? E a geladeira tá ali, não é mesmo? E aí você fica, meu Deus, vou comer até a porta da geladeira. Mas o que você faz? Você segura. Mas no meu Instagram, por exemplo, eu sigo muitos perfis, sim, meu Instagram pessoal mesmo, eu sigo muitos perfis de alimentação saudável, muitos. Isso me influenciou de uma tal forma que mais uma vez eu consegui voltar aos hábitos que antes eu tinha e que eu tava perdendo devido à influência de pessoas que eu tava andando, sabe? Pessoas que estavam na minha convivência. Então, assim, você escolhe quem vai te influenciar. Escolha pessoas que estão nesse mesmo barco com você, pessoas que querem inglês, assim, com sangue nos olhos. E você vai conseguir. Com certeza. Concordo. Maravilha. Respeite seu tempo. Respeite seu tempo. E aí já tem, ó, do outro lado. Um joguinho de jeito... Meu Deus do céu. É porque eu... Ai, eu vou continuar procurando. Respeite o seu tempo e do lado não se compare a ninguém. Cada um tem sua história. Não dá. Profundo. Não dá. Profundo isso aí. Né? Eu não sei se vocês já ouviram, Renan Robson! Eu não sei se vocês já ouviram, mas é aquela outra máxima, né? Porque existem várias frases de impacto aí na internet, mas não compare o seu backstage com o palco dos outros, né? Os bastidores com o palco dos outros. E é o que a gente acaba fazendo, porque a gente quer comparar o nosso suor com o glamour dos outros, né? O nosso corre com o close dos outros. Então, você tem que ficar muito atento a isso. A comparação, ela não é benéfica, porque você tende a se colocar para baixo e sempre enxergar o que o outro tem de melhor do que você. Sendo que isso não é uma corrida, é uma jornada e cada um tá no seu caminho. Eu não tô competindo com outras pessoas. Eu tô querendo ser melhor do que eu fui, que eu mesma fui. E assim eu tô me construindo. E é assim que acontece. Perfeito! Que vontade de dar um grito. Perfeito! Pode gritar. Perfeito, porque é bem isso. Ai, meu Deus! Vai gritar! Mas é bem isso, por aí. Exatamente isso. Eu vejo muita gente fazendo análise do... Até a gente tá falando de idioma aqui, então vamos continuar essa vibe no sentido de análise do meu inglês eu mesma, comparando com o inglês de fulano. Eu tenho alguns alunos que já passaram por esse lugar de mas fulano de tal, mas meu colega de trabalho. Ei, qual é a história, qual é o background do seu colega de trabalho? O que ele fez? Às vezes ele tá desde o útero da mãe dele ouvindo inglês, porque a mãe dele falava inglês com ele. Não é a sua história. A sua história é a sua história. A estrada que você está caminhando é sua, te pertence. Como você falou, no meio da história tem as gotas do seu suor e não do suor do teu colega. Então, não compara. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vibe. A gente não está concorrendo, ninguém está correndo para ver quem é melhor do que ninguém. E eu acho um porre, um saco esse negócio de vamos analisar o inglês de fulano. Vamos... Gente, cada um... Para, por favor. Simplesmente parem. É chato, é cansativo, é depreciativo. Muita gente, eu conheço muita gente que diz assim, que não gosta de conversar em inglês com brasileiros. Porque o brasileiro fica, pronunciou errado. Falou. Gente, isso é o ó. É
É Isso não desgastante. ajuda. E se não dá pra você agregar alguma coisa à vida de alguém, meu, fica caladinho. Porque se é pra você colocar energia negativa, jogar água no brinquedinho dos outros, é melhor ficar calado. É isso aí. Vambora, que hoje a gente tá... Arrasou. Ó, traga o inglês para a sua realidade e cria a imersão no idioma. Acho que é essa questão que a gente tinha comentado lá em cima, né? Mas vamos comentar. Exatamente. Não, é isso que você pode fazer, porque muitas vezes você não tem a oportunidade de fazer o intercâmbio, né? Mas você pode trazer o inglês para sua rotina, para sua realidade, através da internet, óbvio, né? Eu sempre conto isso. Na minha época, quando eu estava realmente começando a aprender inglês, a internet era discada. Todo mundo lembra disso aqui, né, gente? A internet era discada e era caríssimo, porque era junto com o telefone, e aí fazia aquele barulho robótico absurdo, aquela coisa E estranha. ocupava a linha de telefone, minha mãe me Ocupava a gritava, era linha, se alguém ligasse, horrível. caía, era um perrengue. Aí o pessoal falava, entra de madrugada que é mais barato, uma coisa louca. Para você pegar uma letra de música, gente, era uma maratona, entendeu? Era uma luta. Hoje em dia, não. É tudo muito mais fácil. Então, você pode criar a sua imersão. Você pode trazer o inglês para sua realidade. Se naquela época eu conseguia, vocês conseguem, gente. Todo mundo aqui consegue fazer isso. Né? Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, a gente tem uma imensidão de possibilidades. Então, assim, Sim. traga o inglês para sua realidade. Né? Existem várias dicas, como colocar o celular todo em inglês e fazer sua própria imersão, narrar o seu dia em inglês, aquilo que você está fazendo e tudo mais. Então, tem muita coisa para vocês fazerem. Mas tragam o inglês para a realidade de vocês. Não pensem que o inglês é algo distante, porque não é, não. Não é. E antes que o Instagram tenha a ousadia de nos derrubar, Thay, muito obrigada. Eu tô feliz demais, porque eu te amo de Thay agora. Outro dia eu ficava babando nos seus vídeos. Oi, Thay! A gente grava áudio! Vamos pra outra, Brasil! Queria te agradecer demais por você estar aqui. É o pessoal que ficou aqui. E tô te dando aí esses últimos segundinhos para que você fale com o teu público. Tem muita gente sua aqui. Meu Deus, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente nesse momento e principalmente os mais beneficiados são vocês, porque vocês estão dando mais um passo, né, em direção ao sonho de falar inglês, de ser fluente e tudo mais. Então, parabéns pela iniciativa, quem ficou com a gente do início até agora o final. Pessoas que já foram meus alunos que eu vi que entraram aqui, eu vi que a Glória entrou, a Cris também. O Robson tá me acompanhando em todos os lugares que eu tô, o Robson tá, isso é muito legal. Gente, a internet é isso, né? Traz pra gente esses prazeres também. Então, assim, muito obrigada, Teacher Lore, pelo convite, né? E eu pretendo fazer mais vezes, porque não? A gente não pode trazer outros assuntos futuramente, né? Sim, e é isso, o prazer é todo meu, de verdade. Gente, obrigada por terem ficado aqui. Vocês já sabem que toda terça-feira tem live por aqui. Às quintas-feiras lá no Inglês Compartilhado. Não percam. Se você não segue o Inglês Compartilhado, não precisa te dizer de novo, né, meu amor? Tá vacilando. Então, segue lá. Obrigada a vocês por terem ficado com a gente até aqui. E compartilhem o seu inglês. Yes! Yes! Eu assisto! Arrasou! Obrigada, meu amor. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Fica com Deus também. Depois manda Tchau, mensagem. tchau. Beijo.